Imagina você viver numa relação onde a todo momento você é marcada fisicamente, psicologicamente, emocionalmente, e você acha que isso não pode virar algo pior. Só que vira algo que não dá para descrever aqui, que passa de todos os limites humanamente possíveis na cabeça de uma pessoa. E em um exato momento, você acha que você vai perder a sua vida de vez. Você não tem ajuda nem de seguranças que estariam ali para te proteger. E mesmo você sendo salva e ficando desfigurada após o que acontece, você ainda está correndo todo e qualquer tipo de risco. O pior deles, o de vida. Essa é a história da Júlia. E por incrível que pareça, a parte pior e mais bizarra eu ainda vou contar aqui para vocês. Que o Ivo forçava relações comigo mesmo quando eu estava dormindo ou quando eu tinha ingerido bebida alcoólica sem o meu consentimento, só que ao meu ver como esposa, eu imaginava, acreditava que eu precisaria ceder o que era minha obrigação. O Ivo Cos tem 48 anos e é conhecido aí pelo empresário da Faria Lima, né? Na verdade, ele é fundador da Virgo, securitizadora essa que foi alvo de processo da CVM. Existe a suspeita de que se foi utilizado de recursos de fundos, de CRI e CRA. Para quem não sabe o que significa essas siglas, são reservas de certificados de fundos recebíveis imobiliários e do agronegócio. Ele nega, tá? É isso. E ele possui aí formação e trabalha em grandes instituições financeiras. Formado aí pela Fundação Armando Álvares Penteado, que para quem não sabe é a FAAP. Tem aí uma estratégia, formação profissional e até experiência com bancos dos Estados Unidos. Enfim, um currículo vasto. Filho da Olga Cos, que, para quem não sabe, dá o nome, né, ao Instituto Olga Cos de Inclusão Cultural. Essa é uma associação sem fins lucrativos, criada em 2007, junto com seu marido em São Paulo, que atende milhares de pessoas com deficiência intelectual ou em estado de vulnerabilidade. E eu tô deixando essas informações aqui porque o depoimento da Júlia, que a gente já vai conhecer logo mais, traz questões que envolvem toda a família, não só o Ivo. A Júlia Falcão Cos, então, a esposa do Ivo, ela é cirurgiã dentista, ela é graduada pela Universidade 9 de Julho e é importante deixar claro aqui que antes dela ter esse relacionamento, a gente pode pegar nas redes sociais dela, onde a gente vê que ela trabalhava, tá? E que ela tinha aí um retorno financeiro e um crescimento muito abundante dentro da área dela e das vertentes que ela sempre estava inovando e conseguindo desenvolver na profissão. Ou seja, a gente não está falando aqui de uma mulher que não tinha uma formação, que não tinha um trabalho e que não tinha uma estabilidade financeira antes de conhecer o Ivo. Pelo contrário. A Júlia já conhecia o Ivo de vista, mas ela nunca pensou em ter nada com ele. Tinha essa diferença de idade, né? Ela com 27, ele com 48. Ela deixa claro que uma pessoa mais velha, ela nunca tinha tido experiência sobre isso, enfim, não pensava. E ela disse que ele dava muitas festas e que num determinado momento em que ela encerrou um outro relacionamento, que até hoje ela tem contato com a pessoa, tem muito carinho, foi tudo certo, não foi nada ligado à violência, o término aconteceu porque tinha que acontecer, é o momento que ela conhece o Ivo. E aí ela diz que ela conheceu o Ivo através de pessoas em comuns, de amigos, e teve a questão dela ver aí as redes sociais dele e de começar essa conversa pelas redes sociais e de até esse momento ela ainda não pensar em se relacionar. E que com a aproximação do Ivo pelas redes sociais, então eles saíram para jantar,
por um convite dele, e desde aí eles jamais se desgrudaram. Ela descreve aí o Ivo como um cara imediatista sobre esse ponto aqui, porque ela descreve então que do jantar ele já marcou uma viagem com ela, nessa viagem ele já pediu ela em namoro e na volta já pediu em noivado, e que isso não deu aí nem 2 meses. E a gente tem um ponto aqui que já é um sinal. Não são todos os homens, mas existe um número grande de homens que, quando tem esse imediatismo de não, você é minha, vamos casar, vem aqui e tal, é porque ele tem alguma coisa ali para esconder e ele não vai conseguir segurar isso por muito tempo. Então ele precisa abocanhar ali a pessoa que ele quer na vida para passar por isso e para aguentar, e aí seria o casamento e tudo, antes de que ele mostre a verdadeira face, que ele não vai conseguir segurar por muito tempo. Existem as exceções de que, nossa, foi tudo de primeira e a gente tá junto e nada de ruim aconteceu. Existe, mas o alerta precisa ficar aqui, de que a maioria desses casos, de onde tudo acontece muito rápido, é porque esse homem não vai segurar por muito tempo as partes ruins, que se ele demonstrasse antes, nada disso aconteceria. A gente fala que é o tal do love bombing. Para quem não sabe o que é quando o homem descarrega ali muito amor, presente e pedidos e declarações e tudo, você não consegue nem pensar, quando você vê, você já tá casada com a pessoa. Ela descreve então que estava voltando de outro país que ela morava, estava iniciando a vida aqui no Brasil e estava tudo muito bem, trabalhando em uma multinacional, tinha outros objetivos, então ela no início não tinha atração por ele, não tinha na cabeça o foco de casar e essa coisa, né, de ver um homem rico para já ter minha aposentadoria. Ela deixa muito claro que ela nunca pensou em nada disso e que simplesmente aconteceu esse envolvimento com o Ivo e ela se abriu para viver isso. Esses detalhes que eu falei de love bomb e tal, eu estou deixando aqui como exemplo de alerta, porque acontece dessa forma que ela descreveu, mas eu não sei até onde foi dessa forma ou não com ela. Estou usando aqui de exemplo para alerta, como eu faço em todos os casos com vocês. No início desses 2 meses, então, ele tratava ela como uma princesa, ele era super amoroso, super atencioso, educado, carinhoso e trabalhava ali na conversa de realizar os sonhos dela, que era ter uma família, que era ficar juntos, aquele casal que um ajuda o outro. Tudo isso foi se construindo rapidamente nesses 2 meses. E como eu disse da questão do love bomb, de que esse tipo de cara, ele não consegue segurar isso por muito tempo, logo a Júlia então descreve que com o avançar aí de mais alguns meses, ela começa a perceber então situações estranhas, mas que ele ainda consegue manejar como se não fosse o que ela exatamente está pensando. E é nesse momento que a gente tem que ter amigos, família, para conversar e falar: o que você acha disso? O que eu tô pensando é certo? Porque é muito fácil quando você só tem uma pessoa na sua frente que você tá apaixonada, falando que não é, você acreditar naquilo e se deixar envolver pelo que aquela pessoa tá colocando como opinião. Por isso que a gente sempre tem que tomar muito cuidado. Então ela fala que começou a achar assim conversas com outras mulheres e de cunho sexual. Então ela viu ali mensagens dele marcando encontro com outras mulheres e tal. E ela disse que no momento então que ela contou isso para ele simplesmente chorou aos pés dela. Disse que não era o que ela estava pensando, que só eram amigas. E a gente não sabe aí até onde ele falou ou deixou de falar para reverter essa situação e fazer com que ela acreditasse que estava tudo bem e que era da cabeça dela e que não era como ela estava pensando. Eu vou deixar aqui no comentário fixado, tá, o link do Instagram da Júlia, porque eu fui dar uma olhada lá hoje para completar aqui, deixar mais detalhes para vocês. E aí ela separou um
print de alguém que respondeu os stories dela falando assim: não os conheço, acompanhei pelo caso, no dia do acontecido fiquei olhando o perfil dele, antes dele fechar ou excluir, e percebi um padrão. Ele tem muitas melhores amigas, né? Parece que tem uma intensidade muito grande em relações com pessoas, principalmente poderosas. Normalmente, um homem não salva pastas e pastas só com foto de pessoas em seu perfil. Parecia ter uma necessidade muito grande de provar que conhecia essas pessoas e que eram grandes amigos. Além de uma necessidade grande também de provar ser parzão. Mas me deu uma impressão de um perfil de Instagram pouco comum de se ver homens ter por aí. E aí, independente, a gente não tem nem como querer avaliar aqui o perfil dele agora no Instagram, essa coisa, né, do homem que segue muitas mulheres, tem mulher que vira e fala, não, mas tá tudo bem, deixa ele seguir, não tem nada a ver, é liberdade, tal. E desculpa, gente, pra mim isso já é bizarro. Homem que segue várias mulheres, né, se ele tá um relacionamento ali fechado com você, qual é a necessidade de ficar vendo as fotos dos perfis dessas mulheres, de acompanhar os stories dessas mulheres, de curtir as fotos dessas mulheres, se ele não tem ali o interesse de querer alguma coisa, né? Para mim isso já não cabe. Sim, sou a conservadora, sou. Nesse momento sou. E, né, depois de ser enganada em um relacionamento, a primeira coisa que eu observava em qualquer contato que eu tinha com um homem que pudesse ser alguma coisa na minha vida, era sobre essa questão de quem ele seguia, de quem ele deixava de seguir e como que ele interagia com essas mulheres nas redes sociais. Porque para mim, isso não cabe e eu não aceito. Deixo aqui, de novo, como um alerta. Essa história ela vai trazer muitos sinais, muitas red flags. Ela passou por todas como se não fossem sinais e eu não vou julgar ela aqui porque eu também já passei por uma situação, tem a história aqui no canal, né, de que eu não percebi os sinais e é muito normal que aconteça isso com a mulher que ainda não tem a experiência de uma relação com esse tipo de homem, por isso que a gente não deve julgar, porque você pode passar por isso a qualquer momento quando você ainda não é informada e não busca entender mais sobre uma relação, você já vai mais com o coração, com o emocional e não observa tanto o que está acontecendo e quais são as ações desse homem que está com você, mas seguindo aqui. Agora eu vou trazer aqui o avanço desse primeiro sinal de mensagens de outras mulheres. Num primeiro momento, ele dizia que não tinha nada a ver, que eram amigas e tal. Ela começou a ficar confusa, começou a não entender, a duvidar do que ela estava achando que era um não. Sabe quando você fica, nossa, será que eu tô exagerando? Será que é isso mesmo? Então ele levou ela a esse estágio. E a partir daí, quando ela achava mensagens e questionava ele já vinha com uma outra ação mais agressiva, de questionamento. Por que você tá mexendo nas minhas coisas? E aí vinha, você é louca, você tá confundindo, como que você viu? E agressões verbais e físicas. No momento que ela já estava confusa mentalmente, se o que ela estava vendo ali era real ou não. Parece muito abstrato quando a gente conta aqui pra vocês, mas quem já passou por esse tipo de relacionamento sabe que é assim mesmo. Quem quiser refletir, deixar nos comentários sobre o momento que viveu com isso, pra fortalecer aqui, né, aquelas pessoas que ainda não passaram por essa situação e acham que isso não existe, que não é normal, por favor, os comentários estão abertos. Eles já são casados, tá? 2 anos e 7 meses, mas a gente vai voltar então para antes do casamento, que o pedido de noivado ela diz que foi na virada do ano novo e que mesmo com isso já tendo acontecido, tá, gente? E aí, já no pedido de noivado, ele já agendou o casamento para maio. Ela não teve muito tempo, nem de entender o que estava acontecendo, e ela disse também que muitas das coisas do casamento foram decididas ali por ele, na correria, porque o objetivo final é que eles fossem casados. A gente não tem a informação, né, de se esse casamento foi com comunhão total, separação total, parcial. Seria um ponto importante aí de se pesquisar. Antes dela casar, teve um último sinal, que foi um tapa na cara. E ela chegou a ligar pra polícia, a denunciar tudo, mesmo ele negando. E quando ele iria ficar preso, iria apanhar lá, como o policial chegou a informar para ela, e ela estaria aí fazendo a justiça, aparece então o Ivo numa figura de, pelo amor de Deus, de pedir desculpas e de para pôr um peso maior ainda para que ela desfizesse aí, né, esse pedido na polícia e perdoasse ele e tal, de colocar o próprio filho. Então ele fala, olha, se você fizer isso, vai ter problemas, porque eu tenho um filho, é a mãe do meu filho que já manipula muito das situações, vai conseguir o que ela quer, e aí tem um menino, vou ficar longe do menino. Enfim, ele faz aí um universo
de situações que faz com que ela fique com um peso nas costas de denunciá-lo, porque isso vai prejudicar muitas coisas na vida dele. E por ela ter um carinho muito grande pelo enteado, isso pesa a ponto dela pensar no que se deve fazer. Então as falas foram: eu te amo, você é a mulher da minha vida, eu tenho um filho, eu vou perder a guarda dele, a minha ex-mulher que já manipula várias situações vai me cobrar mais disso por causa da situação, eu não posso ficar preso. E ela cedeu então e perdoou ele e não levou adiante essa denúncia do tal. E aí, gente, são muitas coisas que acontecem em volta que poderia fazer ela pensar diferente, mas que não funcionam. Por exemplo, o sogro e a sogra dela foram até a delegacia quando aconteceu isso, e eles simplesmente ficaram do lado do filho, falando que não tinha como que o filho estava sendo acusado disso e tal, sempre ficando a favor do filho, defendendo, e ela ali ainda pensando no enteado. Ela abre, né, a família dele como uma família conturbada nessa situação também. Diz que a sogra já tinha sofrido diversas traições, que a cunhada também, e aí ela coloca agressões, maltratos e várias outras coisas, como se fosse uma família ali que a mulher, mesmo que passando por situações de humilhações, silenciava e acobertava tudo pela imagem geral daquela família para a sociedade. E aí ela cita, né, deles pagarem propina, fazer o que tiver que fazer para manter essa imagem. Ela diz que ali compartilhou de vários casos de humilhações da família mesmo, com funcionários, em restaurantes, em várias situações, que eles queriam sempre resolver aí ou pagando, ou passando por cima de alguma forma, ameaçando. Funcionários principalmente ali, né, passavam por uma questão de humilhação psicológica, emocional. Quando ela coloca isso, vem algumas pessoas no stories também confirmar, e nos comentários do post dela também confirmar: eu estava lá no instituto e aconteceu isso, e aconteceu aquilo. Esse é o momento em que as pessoas começam a abrir tudo aquilo que silenciaram por um tempo pelo nome de poder ali dessa família. Lembrando que tudo isso que a gente está contando aqui é o depoimento e o lado da Júlia. A gente não tem nada da parte do lado do Ivo sobre tudo isso. E aí, nesses 2 anos e 7 meses por aí, ela deixa bem claro que ela passa pelas piores coisas, tá? Porque esse tapa que ela levou antes de casar, depois de casar, triplica. Então, nada do que ele prometeu é cumprido. Ela tem aí vários tipos de agressões, chutes, ele faz o que ele quiser fisicamente com ela. Quando se tem esse tipo de briga, ele gosta dessa coisa de deixar ela na rua da amargura. Então, você não mora mais aqui, eu quero que você vá embora agora. E aí, um dia, 2 dias, enfim, ele manda mensagem falando que tá com saudade, pede desculpa e tal, e que é a mulher da vida dele, e manda ela retornar. Isso ele faz com a família dela de cúmplice, tá? Ele manda mensagem pros pais falando que quer que a menina vá embora, que não tem mais nada a ver com ele, depois manda a menina voltar. Ou seja, tem uma participação aí, né? São muitas testemunhas que acompanham essa situação. Ela deixa claro que amigos também sabem disso, então eles nunca sabiam se eles estavam juntos ou se eles não estavam, porque a cada estouro dele, ela era mandada pra fora de casa, e não só mandada pra fora de casa, tá? É só com a roupa do corpo, ele trocava as fechaduras de casa, os funcionários ficavam sabendo de tudo isso, e a vergonha dela voltar depois pra casa e olhar pra cara desses funcionários, e pra família, e pros amigos, e pra todo mundo que tava sabendo o que tava acontecendo. Eu acho que nesse caso, nessa briga de marido e mulher, ninguém metia a colher. Pelo menos pelo que ela descreve aí pra gente nessa entrevista, que eu vou deixar aqui no comentário fixado pra vocês que quiserem escutar da própria boca dela, porque o que eu tô fazendo aqui nada mais é do que um resumo, né, uma reprodução do que ela tá contando sendo entrevistada nesse canal, que é um canal bem legal que eu acompanho também pra fazer os resumos dos casos aqui. É importante dizer que também dentro desse casamento, ela diz que em vários momentos ela não tem a vontade de se relacionar com ele, e aí a gente tá dizendo amorosamente, né, se é que vocês me entendem, e que ele começa a praticar, ter relações com ela, independente do sim dela. E o sim vai além dela estar acordada e falar sim. A gente está falando aqui de momentos que ela está dormindo,
que ela bebeu um pouco mais, que ela tá cansada, ou seja, ele chega e ele usava de que ela era a esposa dele, então ela teria que fazer isso. Era nisso que ela acreditava, que ela deveria entregar o corpo para ele, mesmo não querendo, mesmo dizendo não, dormindo, apagada, ou não tão consciente por estar ali por ter ingerido ali bebida alcoólica. Independente de qualquer coisa, como ela era esposa dele, ela teria que servir, teria que se entregar, teria que aceitar ali que ele tivesse relações com ela do jeito que ele quisesse. E ela diz que ela não tinha entendimento sobre isso, tá? Ela realmente achava que deveria agir ali, servir ele como mulher. Ela não entendia que isso era estupro. Ela só foi entender depois de entrar em contato com um advogado criminalista. Ela diz que várias vezes tentou fazer o divórcio. Em um momento de agressão, ela procurou esse advogado e só aí que foi esclarecido para ela que ela não teria que dizer sim sempre ou simplesmente não dizer sim e dormindo ele fazer o que quisesse com ela na cama. Ela não explica muito, mas ela deixa claro que a partir do momento que ela casa com ele, ela não consegue mais trabalhar. Ela não abre qual foi o tipo de manipulação e como que isso foi minguando a ponto dela parar o próprio trabalho. Mas chega um momento, então, que ela tá casada e que ela tá dependente dele financeiramente. A gente tá falando de uma mulher aqui que era formada e que a gente tem a confirmação nas redes sociais de que tinha autonomia financeira, de que trabalhava por si. E que em todo esse movimento, que por causa de todo esse envolvimento e manipulação, ela mingua a própria energia dela de mulher independente, de mulher que sai para trabalhar, que tem o seu próprio dinheiro e fica ali dependente então do Ivo. Em um determinado momento do casamento deles, ele é acusado por uma fraude, né? Aí no trabalho, né? Na parte financeira. Vai afetando tudo na vida desses dois. Ela descreve que são noites que ele chora, que ele fica mal com isso. Ela tem que pensar como vai se portar na internet, porque tá todo mundo aí julgando, né, o que vem dela, o que vem do marido, se ela tá trabalhando e se não, se ela só ganha as coisas do marido e que esse casal é errado, é certo, enfim. Acaba afetando aí a vida dos dois, então, essa acusação dele aí de que ele participou de uma fraude, como eu disse no início do vídeo. Isso teve uma proporção enorme, midiaticamente falando. Então, o sofrimento era dentro de casa e também fora de casa, porque tava todo mundo ali de olho para ver se o que ele estava fazendo era certo, se ele realmente era culpado, e ela, como mulher, também estava passando por isso. Acontece que então no dia 15 de agosto, ele vai jantar com os clientes e depois liga para ela, pede para que ela vá lá para encontrar com os clientes também, depois de jantar. Ela aceita, conversa com esse pessoal, tudo, tem ali uma abertura de intimidade, de contar sobre a vida para uma das mulheres, e aí quando está no carro voltando com ele começa a soltar de que em algum momento ela falou na conversa de que sofreu muito, como se estivesse culpando ele, e ela se abre e fala, não, nesse momento da vida que eu contei aqui agora para vocês, né, da fraude financeira aí que levou uma proporção gigante nas redes sociais e no mundo do mercado financeiro, ela fala que não, eu sofri com você, né? Eu falei que eu sofri lá porque eu também senti isso e tal. E aí, a partir daí, se começa uma discussão desenfreada no carro. A briga veio porque ele queria confirmar que ele era a única vítima nessa situação, que ele não achava que ela tinha sentido nada e muito menos sofrido nada do lado dele. E aí ele dá o sinal que faz com que ela se arrepie, acesse gatilhos e comece então a morrer de medo, que ela diz que é o grito dele. Então quando ele começa a gritar, ele já desequilibrou e ela já sabe o que vem, a agressão. E isso começa dentro do carro. Ela disse que mesmo na rua de casa, em vários momentos, o carro é parado para ele agredir mais. E ela começa a se defender com o que ela pode, que é tentando aí se fechar, com os braços na frente, a cabeça no joelho, enfim, o que não adianta nada. Depois de, em vários momentos, na rua dela, da casa, né, deles, está acontecendo isso, a distância da casa dela para o restaurante é de mais ou menos de 8 a 10 minutos. E ela diz que quando vai se fazer, então, a curva para entrar na rua da casa dela, de dois seguranças que já conhecem ela, olham no carro e entendem o que está acontecendo. Nesse momento, dentro do carro, ela tenta pedir ajuda pelo celular,
sai no viva voz do carro, ele abafa a situação, enfim. Repetindo, porque eu não sei até onde foi. Do restaurante até a casa dela, leva mais ou menos 8 a 10 minutos de carro. Ela disse que então, quando eles estão fazendo a curva para entrar na rua da casa dela, ela percebe que tem 2 seguranças que já conhecem ela, tá? Esse carro para, ela tenta ali sair do carro, ligar pelo celular para pedir ajuda, esse barulho vai, solta no viva voz do carro, e aí ele para toda a situação, e mesmo assim ela consegue sair do carro e pede ajuda para esses seguranças. E esses seguranças fingem que nada está acontecendo. Quando ela pede o telefone deles, então, para pedir ajuda, ela pede o celular para ligar para a polícia, ou pede que eles liguem para a polícia, e eles não fazem nada. Ela volta pro carro. Eles continuam o trajeto para chegar até em casa. E aí continuam as agressões dentro do carro, para o carro, para lá, para ela descer e ele descer para casa. Esse é o momento que ele liga para os pais dela e diz que ele tá sendo agredido. E que eles precisam então buscar a filha e tal. E ela não quer ficar perto dele, então ela vai para a calçada. E olha só que bizarro. Ela já estava acostumada com essa sequência dele jogar ela para fora da casa, certo? Então ela vai pra calçada e ela acha que ali acabou, né? Ali agora os pais vão me buscar e tal, só que não é isso que acontece. Ele vai pra perto dela, começa a socar ela, fala pra ela entrar pra dentro da casa. Tudo isso, os seguranças estão assistindo desde a hora que ela entra na rua da casa dela. Um segurança chega perto, só que ele só chega perto para ficar numa posição onde a câmera não vai mostrar o que está acontecendo. Só para vocês terem uma ideia, a gente está falando aqui de um homem, no caso, o Ivo, de 1,85 m de altura e mais ou menos 73, 74 quilos. E ela, uma mulher de 1,64 m de altura, com apenas 46 quilos, somando isso a um segurança, 2 seguranças, né? O primeiro que chega e depois o segundo que vem. Não encerrando, ele pede então que o segurança ajude ele a colocar a Júlia dentro de casa. Ela não quer entrar, ela tá sem força, ela tá machucada, ela tá pedindo ajuda e o segurança faz o que o Ivo pede. Ele ajuda o Ivo a levar a Júlia para dentro de casa. E é nessa parte que pior, que a gente acha que não pode ficar pior, acontece, que é a agressão mais forte dentro da casa deles, porque aí não tem ninguém vendo e ela tá nas mãos dele. Nesse momento eu acho que é o momento que ela pensou que ia perder a vida, que não tinha mais como fugir, que não tinha mais o que fazer. O Ivo tinha um taco de golfe que ficava na sala de precaução, para quando ele precisasse utilizar. Nessa casa, ele também tem um teaser daquele de dar choque, que ele várias vezes fez lá o barulhinho e tal, né, na frente dela, brincando, tipo, pra ela ficar com medo, sabe? Olha, você tá com medo. Chega a ser psicótico, né? E tem algumas situações onde ele já usou esse taco de golfe para resolver, né? Se é entre aspas, né, gente? Respirando aqui para não ficar irônica, porque vai chegando um acúmulo, assim, de informações que chega uma hora que se você não for irônica, você não consegue nem contar mais. Eu acho que eu falei o nome errado, né? Teaser, taser, enfim. Mas é uma máquina de dar choque que eu tô falando aqui pra vocês, tá? O taco, ele andava entre a sala deles e um carro. Isso porque ele já teve discussão com um homem numa sinagoga, ele já teve discussão com um homem numa sinagoga e pedia então que esse homem fosse resolver essa situação lá dentro da casa dele, queria usar esse taco para resolver a situação. E, gente, desculpa, são muitas informações, eu acho que eu devo ter falado até esse momento taco de golfe, né? E não, é taco de beisebol. Existe uma diferença aí. Enfim, existe um momento que esse taco de beisebol dele, ele utiliza num andar aí do próprio prédio que era a empresa dele, né? Ele tem que desfazer lá das salas e tal, porque a empresa dele não tá mais lá e parece que em cada porta tem um símbolo do judaísmo, que eu não vou saber falar o nome aqui agora, que esse símbolo só pode ser retirado por um rabino. E aí os novos donos ali das salas retiram. E o Ivo então resolve invadir esse lugar com um taco de beisebol para resolver a situação. Enfim, existe toda uma fuga dela dentro dessa casa, tem um momento que ela pega o telefone e consegue se trancar no banheiro, mas ali, né, se tem muito das agressões e ele usa
esse taco de beisebol de todas as formas que vocês possam imaginar, tanto que ela tá dando entrevistas, né, em todos os lugares, e ela faz questão de aparecer, de mostrar como é que tá o rosto dela nesse momento, né? Ela tem os olhos bem inchados, com muito roxo, não dá nem pra ver direito, existe toda uma questão de hemorragia de líquido vermelho por dentro, que ainda tá sendo analisado, mas o pior, ela já fez exames e graças a Deus aí tá fora de perigo do pior, né? Mas a imagem dela é uma imagem que afeta e que assusta muito, e eu acho de uma força muito grande da parte dela de aparecer dessa forma, dando entrevista para todo mundo. Então, depois, né, dessa parte do que ela sofre aí com o taco, ela consegue fugir, e aí já tem vizinhos do lado de fora, e mesmo assim, ele ainda acha que tem a condição de pedir para esses vizinhos que eles entreguem ela de volta para ele, né? Falando que ela não tá bem, que ela bebeu, que não tá pensando bem, que ela bebeu muito. Só que os vizinhos percebem ali que ele tá com a máquina de choque, percebem que ele tá alterado e, graças a Deus, não reagem como se nada tivesse acontecido. Não deixam ela entrar de volta pra casa com ele, porque senão eu acho que ela não estaria mais viva. Bom, gente, depois que ela é socorrida, a gente pensa que esse terror acabou, né? Mas não, ele só começou, porque ela ainda foi voltar para casa, porque querendo ou não, gente, a casa é dela, e ele foi preso em flagrante. Ela tem que ir lá, pegar as coisas dela, descansar, respirar, ele não tá mais perto, né, então não tá causando perigo, ela pode ter esse tempo na casa que é dela, né, para resolver a situação. Só que ela chega lá, gente, nem a chave do carro dela ela consegue ter, tá? A chave do carro já tá com o pai dele, a casa, a fechadura já tá sendo trocada, a chave, tá o sogro e a sogra lá dentro, já cuidando de tudo e deixando claro para os funcionários que lá não é a casa dela. Ela não consegue ter acesso à bolsa dela, com cartão de crédito, celular e tudo, mesmo com tudo gravado, né, que tem as imagens dessa parte dela na calçada, enfim. Com ele, o segurança levando ela para dentro de casa, ele agredindo ela na calçada. Com tudo isso, o Ivo continua negando e dizendo que ele foi atacado pela esposa. A defesa tentou, então, que ele ficasse solto por ele ser réu primário, só que a juíza deixa muito bem claro de que nenhuma medida protetiva vai conseguir proteger a Júlia nesse momento, e que ele pode agir não só por agressões, mas também tentar coisas piores. Então, que o melhor é que ele fique preso nesse momento. A gente espera aí o resultado final desse caso, e o que eu tenho para dizer aqui para vocês, depois de tanta coisa, gente, eu acho que eu nem preciso refletir tanto, e tá sendo muito pesado trazer esses casos aqui. Esse caso de hoje é um caso que traz muitos gatilhos pela questão da mulher se colocar em uma situação que ela não entende que ela está se colocando, e pela confusão mental que se é feita a ponto de, às vezes, ela nem conseguir acordar em que situação ela tá e acabar perdendo a vida. Então aqui eu acho que a gente tem que comemorar que não chegou até o limite, apesar de tudo que essa mulher passou, que eu perco o ar contando aqui para vocês. Mas eu acho que ela vir na mídia e detalhar tudo dessa forma, ela acaba ajudando um número imenso de mulheres que pode estar em um desses sinais, e que, se assistir o meu vídeo ou o vídeo dela, de outras entrevistas, vai conseguir perceber o que está acontecendo. O objetivo real desse vídeo aqui é que vocês curtam e compartilhem bastante, porque essa é uma das notícias que a gente tem que deixar aí fresca na mídia, para que se saiba que só o poder financeiro ou o poder aí social de uma família não pode passar por cima da humanidade e da vida de uma mulher. Deixem as reflexões de vocês nos comentários e até a próxima história do canal.